você tem vontade de ser vegetariano e não sabe por onde começar, como largar a carne, então se liga nesse vídeo até o final, que eu vou trazer em detalhes como foi todo o meu processo e quais foram os truques que eu utilizei para conseguir deixar de comer carne e permanecer firme na ideia depois de 4 anos. Então, gente, para mim é sempre importante, quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, assim, algo que vai mudar o nosso estilo de vida, ter uma filosofia em volta, ter algo que sirva de base, de alicerce para sustentar a tua ideia ao longo do tempo. E com o vegetarianismo não foi diferente. Eu sempre tive vontade de ser vegetariano, sempre não, mas antes de me tornar vegetariano já tinham entre 5 e 7 anos que eu tinha vontade, porém nunca tinha conseguido, nunca tinha tomado a iniciativa. Até que em 2020, no início da pandemia ali, para ser mais preciso, no dia 1º de maio de 2020, eu meio que decidi que iria parar de comer carne e de lá pra cá eu me tornei vegetariano. Dentro do vegetarianismo existem 3 classes, se eu não me engano, é o vegetariano ovo-lácteo, onde você não vai comer carne, porém você ainda vai ingerir produtos derivados de ovo e do leite. E daí você pode ser vegetariano que vai comer apenas ovo ou vegetariano que vai comer apenas leite. Existe também o veganismo e outras classificações, mas nesse vídeo eu vou focar no vegetarianismo, que é a prática que eu utilizo. Então, como eu já havia dito, vai fazer 4 anos que eu aderi ao vegetarianismo. No dia 1º de maio faz 4 anos. E o que me fez assim, o que me fortaleceu nesse processo foi justamente os motivos. Então é importante que, se você queira aderir a esse movimento, que você tenha os motivos que lhe fazem tomar essa medida, não só por modinha ou por moda, sabe? Porque aí você, em algum momento do seu processo, na sua história, você vai cair em tentação e vai comer a carne. Em contrapartida, quando tu tem uma filosofia, é pouco provável que isso venha a acontecer. Então, quais são os motivos que me fizeram ser vegetariano e permanecer até hoje? Primeiro, os maltratos animais. Acredito que muitos saibam, mas boa parte dos frigoríficos, de todo o processo do cultivo dos animais, eles não têm o zelo pela vida dos animais, do animal. Então é comum você encontrar no YouTube vídeos mostrando, relatando galinhas com as patas quebradas enquanto estão vivas, circulando no processo para ser depenada e tal. Da mesma forma, quando vai abater um boi, por exemplo, o boi, ele é um animal que sabe quando vai ser executado, quando vai ser exterminado. Isso é comprovado cientificamente. Então existe uma forma correta de matar aquele boi sem sofrimento, sem esse trauma psicológico todo. Mas não são todos os espaços que têm esse cuidado, certo? Então isso é de uma crueldade imensa. Um outro ponto é a questão do aquecimento global. Um dos fatores principais, um dos fatores que colaboram muito com o aquecimento global na Terra é a agropecuária, é a pecuária. Então é o desmatamento para poder transformar em pasto para a produção de gado. E também um outro lance, um outro ponto, o bem-estar e a saúde. Desde que eu parei de comer carne, eu senti inúmeras melhorias no meu corpo, como desinchaço abdominal, como inflamações que eram constantes, que aconteciam bastante. E assim, se você
é uma pessoa que se considera carnívoro, tem vontade de ser vegetariano e acha que nunca vai conseguir por ser um carnívoro voraz, o que eu tenho a dizer é que eu também era um carnívoro voraz. Para mim, antes de ser vegetariano, era impossível almoçar sem ter uma carne. Podia ser qualquer coisa, tinha que ter uma salsicha, um hambúrguer, um ovo, qualquer coisa, senão o almoço não descia, era praticamente impossível. Daí a importância de você ter algo para se agarrar, algo que seja mais forte do que essa vontade de comer a carne. Um outro ponto que eu acho muito interessante é que estudos também apontam que o corpo humano ele é vegetariano por essência. Todos os animais que são vegetarianos, eles têm um intestino comprido, longo, assim como o nosso, porque eles não comem a carniça, não comem um animal morto que vai apodrecer dentro de você. Então a digestão ela ocorre de forma mais lenta e vai absorvendo os nutrientes de forma mais lenta, diferente dos animais carnívoros que têm um intestino bem curto e uma absorção de nutrientes muito rápida, justamente por ter a carniça dentro do seu corpo. Então é necessário que o intestino, que o corpo possa absorver rapidamente os nutrientes para poder descartá-lo. E assim, no início, quando eu comecei, os primeiros 3 meses realmente são os mais difíceis e onde você vai ter que se colocar à prova realmente. Eu utilizei de algumas artimanhas para simular a carne, para ter algo parecido. Então, cortava a banana da terra em rodelas, temperava e assava para deixar o mais parecido possível com a linguiça, com qualquer coisa que fosse assim, sabe? Fazia soja processada e deixava o mais parecido com carne moída para ir ludibriando minha mente. E você pode utilizar dessas ferramentas. Um outro lance que pode ajudar bastante que é a culinária vegana de uma forma geral, que eu praticamente não sou adepto e não gosto desse tipo de rotulação, mas existe carne de jaca, hambúrguer vegano, um monte de coisas que são associadas à carne, mas que são de origem vegetal. Isso pode ajudar bastante no início, mas eu particularmente não sou favorável pelo simples fato de querer simular a carne, fazer algum alimento que ao olhar, ao sentir o cheiro, te lembre a carne e daí ludibrie sua mente. Isso não é necessário, eu particularmente não preciso disso. Eu acho que não tem sentido e é incoerente com toda a filosofia do rolê, porque a gente não precisa da carne, o corpo humano não precisa da carne. Houve um período na história que o homem precisou comer a carne para fazer a espécie continuar viva, mas esse período ele foi deixado de lado. A gente hoje já não caça mais, já não tem predador, então tornou-se obsoleto o consumo de outro animal, tirar a vida do outro animal para estar comendo, sabe? Então acho que o ponto-chave é você entender esses pontos, né, de pensamentos, de que você não precisa da carne, não há essa necessidade. Quando você se convence disso, entende isso, você não vai precisar mais de alimentos que sejam parecidos com carne, muito pelo contrário, você vai acabar criando uma repulsa quando você cria uma filosofia em torno da sua ideia, sabe? Daí vai ser tudo muito mais suave, mas no início eu acho válido você aderir a isso e depois você vai largando. Boa parte dos alimentos consumidos no nosso dia a dia, nas nossas refeições, elas têm proteína. Feijão tem proteína, altos grãos, altas folhas tem proteína. Olha os pássaros cantando, comemorando a nossa troca de ideia, assim, olha. Mas é isso, assim. 2 conchas de feijão tem bastante proteína para um homem, sabe? Você tem lentilha, tem ervilha, grão de bico, couve, espinafre, um leque imenso de alimentos. A própria soja é rica em proteína.
Então há toda uma mística também, há toda uma pressão da indústria da carne para dizer que se a pessoa não come carne, ela vai ficar fraca. Isso é uma balela. Eu corro faz um pouco mais de 10 anos, então eu tive uma experiência muito interessante, que eu corri mais de 5 anos enquanto carnívoro. E quando eu estava fazendo a transição, deixando de comer carne, depois de 2, 3, 4 meses, eu percebi o quanto o meu corpo melhorou. Eu mantive o mesmo treinamento e só mudei a minha dieta, e meu desempenho ele começou a melhorar, pelo simples fato de não estar comendo carne, principalmente carne vermelha. É uma experiência muito interessante assim. Então, se tu quer, velho, tu pode, tá ligado? Se fortalecer na ideia, vai chegar um momento que você vai sentir o cheiro da carne, vai passar num lugar que vende frango ou que tá rolando um churrasco, e aquele cheiro vai ser igual sentir o cheiro de uma carniça, de um lixo podre. O cérebro ele modifica, o que era bom vai se tornar ruim. No primeiro ano isso não acontece, você passa e é um cheiro agradável, te dá fome. Mas depois de um tempo, quando tu vê que tá rolando um churrasco ou uma festa assim, tu vai atravessar pro outro lado da rua, ou vai passar sem respirar naquele momento, porque é um cheiro desagradável. É isso que acontece comigo há 2 anos e meio, sabe? Então super vale a pena por todos esses fatores. E um outro lance muito interessante que aconteceu comigo assim, quando eu estava fazendo uns 2 anos de vegetarianismo, mais ou menos, eu tinha pedido uma pizza para comer, de mussarela e tal. E tava lá comendo a pizza, pá, de boa, e de repente minha barriga começou a fermentar, a estufar. Eu comecei a engoiar, querendo vomitar, e estranhei aquilo, né? Que queijo eu comia e pá. Aí eu fui investigar a pizza, comecei a caçar assim, e eu descobri que aquela pizza era tinha sido uma pizza de frango, e provavelmente o movimento estava muito intenso naquela pizzaria que eu tinha pedido, e eles, para adiantar o processo, tiraram o recheio todo, quase todo, e no molho eu pude ver que tinham faíscas, pequenas fagulhas de frango ainda. E o meu corpo, com aquela pequena quantidade, já acusou, não recebeu bem, sabe? Não passa despercebido. Já estava desintoxicado da carne, da carniça, da podridão, do animal morto. Então realmente é uma purificação muito grande nesse processo. Você se sente mais leve, mais conectado com o meio natural, sabe? Você já não faz parte desse ciclo que tortura animais, que desmata o planeta e que adoece a população, porque muita desses alimentos são cancerígenos, embutidos, como calabresa, salsicha, enlatados de uma forma geral, carnes enlatadas, a própria carne vermelha, cheia de hormônio, como frango, tudo isso. Então você sai desse ciclo e se torna uma pessoa que está colaborando um pouco mais com o planeta, sabe? Além de colaborar com o seu próprio corpo, tendo uma vida mais saudável. E é importante também frisar que o fato de você se tornar vegetariano não vai te fazer perder peso e nem vai te fazer também uma pessoa totalmente saudável se você não regular sua alimentação. Existem muitos relatos de pessoas que se tornaram vegetarianas e nesse processo inicial tiveram um ganho de peso imenso, porque substituem a carne por alimentos de baixa qualidade, continuam comendo muitos processados, mesmo que não seja de origem animal, como biscoitos, excessos de carboidrato, como massas, macarrão, molhos industrializados. Então é importante desmistificar também esse lance de que para perder peso é preciso ser vegetariano. Isso não é verdade. Você pode ser carnívoro e perder peso ou ganhar peso, assim como ser vegetariano e se tornar um obeso, sabe? Então vai para além do vegetarianismo ou do veganismo. Você precisa se educar, alimentar sua alimentação como um todo, entender o que cada coisa vai te oferecer,
se é gordura, se é uma energia rápida como carboidratos, se vai ser fibra, proteína, aminoácidos. E o vegetarianismo ele acaba te trazendo, te obrigando de uma maneira positiva a ter um conhecimento um pouco mais profundo desses alimentos. Porque a partir do momento que você decide que vai parar de comer carne, você vai ter que buscar outras fontes de proteína, algo que te sacie. E isso vai te exigir uma pesquisa. E aí dentro dessa pesquisa você vai começar a conhecer os alimentos de uma forma melhor, entender como funciona cada um desses nutrientes no teu corpo. Então é um ganho muito massa assim para a vida, sabe? E hoje eu particularmente assim, é um caminho sem volta para mim. Tenho certeza que eu não volto a comer carne, já são 4 anos, eu não sinto necessidade alguma. Pelo contrário, eu sinto repulsa, se estão assando algo perto de mim é super desagradável, é ruim. E isso vai acontecer contigo também depois de um tempo. Acontece com quase todo mundo, assim, ou com todo mundo. Torna-se algo desprezível, assim, nojento, sabe? Como tá vendo um saco de lixo assando, assim. Eu espero ter esclarecido para quem tem dúvida, para quem está pensando em iniciar no vegetarianismo. Eu posso dizer que vale super a pena, vai fundo e não seja mais uma pessoa daquelas que vai virar um ditador do vegetarianismo. Eu acredito que é importante que a gente esteja mais preocupado em nos mudar do que querer converter as pessoas aos nossos ideais. Então, se tu muda os teus hábitos alimentares, o teu ciclo vai ser influenciado pela tua postura e isso vai gerar mudanças já de forma espontânea. Então não tem porquê estar sendo desagradável. Eu particularmente, eu sento numa mesa com pessoas comendo carne e tá tudo bem, cada um é responsável pelos seus atos e sabe o que faz, velho. Pelo menos deveria saber, sabe? Eu acho que o extremismo nesse ponto ele não é positivo e acaba geralmente afastando as pessoas e dificultando uma possível mudança. Então, se tu é mais tolerante e faz a tua parte, é muito mais fácil de tu conseguir levar informação, conhecimento para outras pessoas que estão ao teu redor e daí gerar alguma mudança que seja, sabe? Ainda que aquela pessoa não deixe de ser vegetariana, mas de repente ela não deixe de ser carnívora, mas de repente ela deixa de comer uma carne vermelha ou passa a comer só um peixe. De alguma forma tu vai equilibrando a balança ao nosso favor, ao favor do planeta. Então é isso, velho. Espero ter ajudado com as dicas, com a minha experiência e é nóis.